Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Deus que abençoe muito, muito a nossa irmandade, que tem estado sempre junto de nós aqui, louvando o Senhor com alegria, nos santos cultos online. Essa noite não vai ser diferente. Nós vamos clamar ao Senhor também de todo o nosso coração. Brunão, essa é uma relação só, duas vias? É, as duas igual, né? Tá. Vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 80, cântico 80, e vocês vão compartilhando a live aí e convidando o povo para vir cultuar junto de nós, tá bem?
Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 49. Buscando estás, feliz por vir, em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás, vem receber. Cristo Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor e muito feliz nos faz. Vem receber. Se oprimido tu estás, não deves mais tardar, só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber. Vamos cantar para a oração o cântico 2:7, cântico 27. Receber de Deus perdão,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, nós vamos agora apresentar a todo o povo de Deus em santa oração, vamos buscar a Deus em oração, a Irmandade aí da sua casa, nós aqui da congregação do Alphaville, e apresentaremos todos os pedidos de oração que o povo de Deus tem feito menção na live, também através dos comentários aí no YouTube, no Facebook, também pelos nossos números de telefone, pelas nossas redes sociais, pelo site e também aqui presencialmente na congregação do Alphaville. Apresentaremos todos esses pedidos nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que, com a sua mão poderosa de libertação, de cura, de providência, possa vir ao encontro de todos esses irmãos e irmãs. Também quero fazer um pedido especial à Irmandade de oração em favor da vida do meu irmão mais novo, Diego, que foi diagnosticado agora previamente com um linfoma de Hodgkin, que chama, é uma espécie de câncer, e precisa das nossas orações. Ele é médico num grande hospital aqui em São Paulo, no Albert Einstein. Ainda ontem estivemos reunidos, ontem ele fez 31 anos, no dia do aniversário dele, nós tivemos que dar essa notícia para os meus pais, mas está muito bem de saúde, graças a Deus, e eu confio nas orações da Irmandade, e confio nesse nosso Deus, tenho absoluta certeza da recuperação completa dele, e que nós vamos juntos também contar esse testemunho e glorificar a Deus. Meu pai, no ano de 94, teve essa mesma enfermidade. Os irmãos imaginam, há 26, 27 anos atrás, era tudo muito mais difícil. Meu pai não tem nem lembrança disso. Quem dirá ele agora num hospital bom desse? Mas não só isso. Tanto ele quanto meu pai estiveram e sempre estarão nas mãos do nosso Deus. Então nós não nos envergonhamos com isso, não, muito ao contrário, pedimos oração à igreja. Ainda ontem, meu irmão me perguntou, você não fica preocupado? Eu falei, não, meu irmão mais velho. Não, mano, nem de longe, eu confio no Senhor, nós vamos passar por isso dando glória a Deus. E esse é o momento da gente firmar, mostrar nossa confiança no Senhor e vencer esse gigante no nome do Senhor Jesus. Então peço oração, peço humildemente orações da Irmandade. Ele é músico, toca violino também. Dentro em breve, sendo possível, ele vai estar aqui para apresentar ele para a Irmandade, para que vocês também possam continuar orando por ele. E por todos tantos quantos têm não só essa enfermidade, mas tantas outras, né? Esse Covid aí continua judiando do povo. Aqui em São Paulo nós tivemos uma boa notícia, que o calendário da vacina foi antecipado quase um mês. Então, louvado seja Deus, já é um refrigério, né? Um alívio para todos nós. Então esperamos que, tão logo seja possível, nós possamos retomar a nossa vida normal e, acima de tudo, com saúde, claro, para com isso também glorificarmos a Deus. Vamos juntos buscar a presença de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nosso eterno e soberano Deus, nosso Pai celestial, estamos ajoelhados em santa oração diante de Ti, para agradecer a Deus por todo o bem que nós temos recebido do Senhor. E agradecer a Deus também pelas provações que temos passado, porque muitos poderão dizer, eu tenho passado provação. Então só de ter passado já é motivo para glorificar a Deus. E se está passando, também é motivo de glorificar a Deus, porque está passando. Cada dia é um dia menos da prova na nossa vida. Senhor, queremos exaltar, bendizer o Teu santo nome, e professar e confessar a nossa fé diante do mundo, diante de Deus, o quanto o Senhor é importante para nós, e declarar que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Queremos pedir a Deus que nos ajude nessa noite a oferecer ao Senhor um culto de adoração à Tua santidade, um culto racional, um culto consciente daquilo que fazemos e do que representamos diante do reino de Deus, e que o Senhor de desde o céu, por grande misericórdia, possa receber a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa devoção também. Senhor eterno, Te damos graça, porque a Tua palavra é santa, pura e verdadeira. E ela, Senhor, é a luz que ilumina o nosso caminho, rumo a Sião celestial, rumo à salvação das nossas almas. Muitas são as nossas aflições, mas a Tua palavra diz que em todas elas dará ao Senhor escape e livramento também. Oramos pelas famílias que perderam seus entes queridos, como a irmã Rebeca, o irmão Paulinho, lá de Campo Verde, no Mato Grosso,
O Senhor achou graça em recolher a já saudosa irmã Eni, uma guerreira, uma lutadora que perdeu essa batalha para o Covid, uma perda para nós, um ganho para o céu, para a glória de Deus, mais um enfeite na galeria dos heróis, que agora aguarda a ressurreição do último dia, o soar da trombeta de Deus. Senhor, oramos por aqueles que estão em recuperação da Covid, os que estão em recuperação das mais diversas enfermidades, pelo meu irmão Diego, que vai começando esse tratamento agora também. Senhor, põe a mão na vida dele, põe a mão, Senhor, de cura, de libertação, e que no nome do Senhor Jesus, ele possa em breve estar diante de todos nós glorificando a Deus, pelo bem que tu vais fazer na vida dele. Eu tenho certeza, Senhor, que é um trabalhar teu na vida da minha família, e nós temos certeza que muito o nome do Senhor será glorificado na terra. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor, sem forças de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, em depressão, em desânimos, em medos, em tantas síndromes que têm surgido. Senhor, visita o teu povo com saúde, na carne, na alma, na mente, para que ganhemos também o nosso sustento do dia a dia. Abençoa este santo culto e fala conosco através da tua santa, bendita e poderosa palavra. Que ela venha cheia de virtude, cheia de instrução, cheia da luz do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a nossa cabeça, para que sempre, Senhor, os nossos corações se abram para o novo de Deus e nós possamos, acima de tudo, glorificar, bendizer e exaltar o Senhor Jesus, que fez o céu e a terra junto a Deus. Guia este santo culto, prepara o nosso coração para receber as coisas de Deus, e que nós tenhamos sempre, Senhor, o coração aberto para entender, para enxergar o mover de Deus nas nossas vidas. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos a Deus por todas elas, no nome de Jesus, o teu santo Filho, que vive para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. É tanto hino que chega na hora a gente fica indeciso, né? Vamos cantar o hino 99.
Glória a Deus. Irmãos, cultos presenciais. Domingos às 10 da manhã e às 18h30. Terça-feira às 14 horas, que foi hoje mais cedo. Amanhã, quarta-feira às 8 da noite. E sábado às 10 da manhã, que é o culto das nossas irmãs. Toda segunda-feira às 7 da noite, nós temos a reunião de oração presencial aqui na congregação do Alphaville. Cultos online de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite. Sábados, às 10 da manhã, 2 da tarde e 8 da noite. Domingo, às 10 da manhã, 2 da tarde e 18h30. Aula de música, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Continuamos pedindo à Irmandade contribuição com alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados, sempre que vierem nos cultos presenciais. Traga alguma coisinha que Deus prepara, um quilinho de alimento não perecível. Também de produtos de higiene pessoal e de higiene de casa. Também o que Deus prepara vai ser bem-vindo para montar esses kits, essas cestas básicas para atendimento do povo de Deus, onde há necessidade. Toda ajuda da Irmandade é sempre muito bem-vinda. Para adquirir os materiais do nosso fundo bíblico, os irmãos devem acessar o site loja.ccacristã.org.br loja.ccacristã.org.br. Eu compartilhei em alguns grupos com os irmãos as fotos do andamento da reforma da congregação do bairro do Limão. Está ficando bem bonita, agora já está na parte dos pisos e dos azulejos dos banheiros, que estão praticamente prontos já. E é o finalzinho da obra que o fôlego acaba. Então, precisamos da ajuda da Irmandade. Nos ajudem, irmãos, a terminar esse serviço com a sua coleta, com a sua oferta, com o seu dízimo. Está no finalzinho já para a gente passar esse aperto. E nós vamos glorificar muito o Senhor. E precisamos para isso, e com isso, da ajuda da nossa querida Irmandade. Estenda a sua mão para a obra de Deus. Estenda o seu coração para a obra de Deus. Daqui a pouquinho, depois do próximo hino, nós vamos colocar o banner aí com os dados bancários para você. Já deixa o celular no jeito para você printar a tela, tirar uma foto ou tomar nota com papel e caneta. E nos ajudem, irmãos. Tem a chave do Pix, que é alphaville@ccacristã.org.br. Você seleciona lá no seu banco o e-mail como chave e digita esse e-mail, alphaville@ccacristã.org.br. Alphaville com PH e 2 L's. E com a colaboração da Irmandade, eu tenho certeza que nós vamos terminar essa congregação. Espero em Deus, tudo correndo bem. Nós estamos no mês de para daqui 30 dias, a inauguração. Lá para o dia 15 de julho, ou no final de semana do dia 22, alguma coisa assim, a gente fazer a inauguração da igreja num sábado, vai ser uma festa bacana e nós vamos glorificar a Deus, tá bom? Vocês vão assistir de lá a transmissão e vão ver como ficou bem bonita a igreja, quem não puder estar presencialmente. Lá cabe muito mais Irmandade do que aqui no Alphaville, quase o dobro. Então dá para congregar tranquilo lá junto de nós, tá bem? Vamos cantar, Brunão, o hino 35 para a gente ouvir a palavra do Senhor. 3, 5.
Vamos aguardar a palavra, irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém. Queridos irmãos, o Bruno vai pôr para a gente aí os dados bancários, então, como eu havia falado. E a Irmandade, tome nota, por favor. E o que Deus preparar de oferta vai ser sempre muito bem-vindo para a gente terminar essa Igreja do Limão, se Deus quiser. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. O que Deus preparar, irmãos, vai ser bem-vindo. Nesse meio de mês aí a gente deu uma manquitolada e precisamos da colaboração da Irmandade. Eu sei que Deus tem tocado em muitos corações e que vai dar certo. E nós vamos vencer essa batalha. Vamos orar para agradecer as ofertas? Senhor, diante da Tua presença, colocamos as ofertas do Teu povo. E Te pedimos que faça prosperar na vida de cada um de nós, segundo a boa mão de Deus trabalhando em nosso favor. Que não falte a Tua bênção, que não falte o pão de cada dia e que não falte também a paz de Deus em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, abram vossas Bíblias no Santo Evangelho de João, no capítulo 4. A mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe,
eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Somente até aqui, queridos. Amém. Queridos irmãos, houve uma separação no meio do povo de Jerusalém, quando foi criado este reino do norte. E então, amados, a religião, a religiosidade, ela de alguma forma, isso desde sempre, não é de agora ainda acontece, mas desde sempre, ela engessou, ela endureceu, ela prendeu a liberdade da graça. De maneira que quando esse reino foi separado, reino do sul, reino do norte, ficaram os judeus em Jerusalém e os samaritanos em Samaria. E os judeus diziam e apregoavam pela religião que só se poderia adorar a Deus em Jerusalém. Já os samaritanos, lá no monte de Gerizim. E eles então não se comunicavam, não tinham comunhão entre si, porque cada um acreditava que a adoração deveria ser de uma maneira. Os judeus, bem verdade, tinham conhecimento literal da Escritura, tinham mais conhecimento literal da Escritura, tinha mais esclarecimento das passagens bíblicas e de tudo aquilo que elas representavam desde Moisés. E foi quando Jesus disse para essa mulher, olha, a salvação vem dos judeus, porque o anúncio de Cristo, o anúncio do Messias veio dos judeus para eles. E chegou até os nossos dias. Cristo era judeu. Então, qualquer judeu que se prezasse, Brunão, não passaria por Samaria. Eles evitavam os samaritanos, eles eram uma subespécie, uma segunda classe. Um outro tipo de pessoa que, ao entender da religião, era uma pessoa inferior aos judeus. Em vários momentos o sacerdócio criou regras, criou ritos, criou normas e diretrizes dizendo vindas de Deus, mas que a bem da verdade era pura religião humana, entendimento humano de algo que é espiritual, entendimento humano de algo que só se recebe não com livros, nem com estudo, nem com perícia, nem com entendimento literal, seja ele qual for, mas que se adquire com um coração em Deus, por divina revelação. A graça de Deus é revelada pelo Pai, nosso Deus, aquele a quem Ele quer revelar. Enquanto Deus não revela, enquanto Deus não abre o coração, enquanto Deus não abre a mente, os olhos, aquela pessoa permanece cega, distante, dispersa do caminho da salvação. E o Senhor viu a necessidade, era necessário passar por Samaria. Ele não era necessário o caminho de Samaria, era necessário uma missão em Samaria. Glória ao nome santo do Senhor, de encontrar aquela mulher. Os judeus diziam que ela mesma disse, porque os judeus dizem que só se adora a Deus em Jerusalém. Nós adoramos aqui no Monte Gerizim. E agora? Aonde adoraremos a Deus? Mas, irmãos, chegando ele até aquela mulher que estava tirando água no poço, as coisas já começaram a ficar estranhas, primeiro para ela, não para ele. O Senhor sabe exatamente o que faz, com quem faz, a maneira que faz. Irmão, se está acontecendo alguma coisa na tua vida, que você está vendo e fala, Senhor, isso não é normal. Deus te diz essa noite por essa palavra, não é para você. Eu estou trabalhando na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Ela estava, queridos irmãos, então tirando água, e o Senhor disse a ela, me dá um pouco de água. Judeu não falava com o samaritano. Quem dirá pedir alguma coisa ao samaritano, um favor, sendo eles uma subespécie, sendo eles quem quer que seja. Há um entendimento deles. Mas ainda assim ele pediu.
E ela olhou para ele e disse: como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana? Você não sabe que a gente não se comunica? Que nós não temos amizade, não somos rompidos? E o Senhor vai e diz a ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que contigo pede, dá-me de beber, tu que me pediria, e eu te daria a água da vida. Porque qualquer que beber dessa água que você está tirando, vai tornar a ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, far-se-á em si uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Ela imediatamente disse: Senhor, então dá-me dessa água. Me dá dessa água que o Senhor está oferecendo. Irmãos, a sede que o Senhor se referia, que mataria, era a sede do pecado, era a sede do medo, era a sede da incredulidade, era a sede da briga, a sede da ira, a sede da raiva. Quando nós bebemos da fonte da água da vida, que é Jesus, nós nunca mais temos sede dessas coisas. A pessoa que conhece a Deus, ele não tem mais necessidade do vício, ele não tem mais necessidade da mentira, ele não tem mais necessidade da traição, ele não tem mais necessidade da inveja. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele recebe uma completude, ele recebe, irmãos, uma graça de Deus em si, que completa todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. E o Senhor disse a ela: então não vou dar só a você, vai e chama teu marido, e vem aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, porque já tiveste 5. E o que você tem não é teu marido, você vive com ele, mas não é casada com ele. Vejo que és profeta, bendito seja o nome do Senhor. E ele querendo mostrar para ela, irmãos, quem era que estava falando. E ele contou todas essas maravilhas a ela. Ela disse: eu ouvi dizer que vem um profeta, um Cristo, um enviado de Deus chamado Cristo. E ele vai nos dizer todas as coisas. E a mesma coisa que Deus falou a Moisés, Cristo disse a ela. Moisés perguntou: e agora, Senhor, a quem direi? Em nome de quem eu estou indo? Pregando a libertação do teu povo no deserto, do Egito pelo deserto. E o Senhor diz: diga ao povo que o eu sou o que sou está te mandando. Ela disse: então vai vir o Cristo. Ele disse: eu sou o que contigo fala, sou eu que contigo fala. Irmão, irmã, essa noite o Senhor manda essa palavra: sou eu que contigo falo esta noite por essa palavra. O Senhor quer encher o nosso coração. Essa palavra nasceu no coração de Deus na virada desse dia, e veio sendo preparada pelo Espírito Santo, e trouxe ao coração do seu servo agora à noite, para dizer a mim, dizer a você, dizer a todos nós: sou eu que contigo falo. A sede dela das coisas dessa vida, qual era? Cada hora ela tinha um marido. Ela saiu e foi avisar os demais, aos homens. Veja só. Ela saiu, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela era uma mulher que tinha mais relacionamento com homens. Ela disse: olha, encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E esses outros homens devem ter se assustado e dito: meu Deus, grandes coisas que ela andou fazendo, fez comigo também. Grande parte dessas coisas. Sabendo então que era Deus. E a salvação entrou aos samaritanos. E aí, irmãos, foi quando ela fez a pergunta, que é a tônica dessa palavra. Vós, judeus, dizeis que só se deve adorar em Jerusalém. Nós, samaritanos, aqui no monte. E agora, onde devemos adorar a Deus? E o Senhor disse: a hora vem em que o Pai busca para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito. Irmão, não é na minha igreja, não é na tua igreja, não é da tua reza, nem a minha oração, nem a tua prece, é o espírito quebrantado, é o coração entregue na mão de Deus, que adora ao Pai em espírito e em verdade. E essa noite o Senhor diz: independente da tua religião, independente da tua crença, independente daquilo que você ache certo ou errado, se o teu coração está de verdade na mão de Deus, receba um abraço do Senhor por esta palavra, irmão.
Se você adora ao Pai em espírito e em verdade, irmão Rodrigo, eu sou católico, mas adoro ao Pai em espírito e em verdade, que nenhum de nós façamos o papel de judeu, bendito seja o Senhor, que nenhum de nós façamos o papel do fariseu, que acusa, que censura, que reprova, porque Deus é espírito, e aqueles que o adoram têm que adorar em espírito, irmãos. Bendito seja Deus. E muitos poderão dizer, é a minha igreja que salva, é a minha liturgia que salva, é a minha oração que salva. Quem salva é Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Senhor quem salva. É o Senhor quem redime, é o Senhor quem limpa. Essa mulher teve as suas necessidades supridas, amados irmãos. Era uma mulher, era samaritana, e era uma mulher de índole duvidosa, irmão. Mas era uma alma, e alma para Deus é mais preciosa do que o mundo inteiro. Que não haja entre nós ninguém julgando, que não haja entre nós ninguém apontando, nem querendo limitar o poder de Deus, nem querendo limitar a graça de Deus na nossa vida. E nem na vida de quem quer que seja, irmãos. Porque o Senhor trabalha, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor chama e salva para a vida eterna. E se nós permitirmos que isso chegue até os nossos ouvidos e que venha até o nosso coração, se nós deixarmos que o Espírito Santo toque em nós e permitirmos que esse novo de Deus venha para a nossa vida, o Senhor vai mostrar o seu poder, o Senhor vai mostrar a força da sua palavra, o Senhor vai mostrar o quanto Ele te ama e vai te mostrar que você nunca esteve e nunca estará sozinho. Quando essa mulher recebeu esse prenúncio, quando essa mulher recebeu, irmãos, essa graça de Deus em si, quando ela entendeu qual eram as sedes que ela tinha, que eram inúmeras, e que elas começaram a ser supridas, porque quando ela conheceu Jesus, todas as suas necessidades foram supridas. E o Senhor quer se apresentar a você essa noite por essa palavra, e te dizer, eu quero que todas as tuas necessidades sejam supridas, todas elas, e você nunca mais vai ter sede da mentira, como Deus já deu de dizer, nunca mais vai ter sede do medo, nunca mais vai ter sede da ira, da revolta, do ódio, e nunca mais será escravo do pecado, nem de tudo aquilo que ele ocasiona na vida de quem é escravo dele. Receba essa palavra no teu coração, no nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor te diz, haverá salvação, haverá libertação na tua casa, haverão portas abertas na tua vida pela boa palavra de Deus. E você adorará o Pai em espírito e em verdade, adorará aqui na igreja, adorará na sua casa, adorará no teu trabalho, adorará numa viagem, adorará até dormindo, onde você estiver. Você é o templo do Espírito Santo. Lembremos-nos quando o Senhor disse, Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Como eu posso dizer que o meu Deus, o Deus verdadeiro está aqui na CCA, se Ele nem aqui não habita? Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Você é o templo vivo, renovado a cada minuto, renovado a cada segundo pela graça de Deus em você. E habitado e coabitado pelo Espírito Santo e tomado na sua totalidade pela graça de Deus na sua vida. Então, amados irmãos, recebamos essa palavra nos nossos corações e creiamos nela, aceitemo-la como vinda da parte de Deus. E o Senhor diz para todos nós essa noite, haverá uma transformação na tua vida, haverá uma transformação na tua mente e no teu coração, e você compreenderá muito melhor o trabalhar de Deus em ti. É a palavra que Deus dá, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus. Aleluia. Senhor nosso eterno Deus, estamos orando aos teus pés agora, para agradecer pelo culto que o Senhor nos tem dado e preparado,
por tudo que o Senhor nos tem feito, e ainda, Senhor, que sejamos falhos, errantes, a Tua graça e a Tua misericórdia tem sido derramada sobre a nossa vida. Entendemos bem a Tua palavra e Te pedimos que nos dê dessa água viva, para que também a nossa sede seja suprida, seja cessada, e nós, Senhor, estejamos sempre diante da Tua presença. Despede-nos na Tua paz e dá-nos uma noite de descanso em paz diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 82. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus estejam em nossos corações. Amém.